bem-vindos! Quem está chegando aqui para essa nossa live do dia de hoje. Hoje nós temos o tema: o que é que são as emoções e as necessidades? Ou seja, vamos conversar aqui sobre a evolução da CNV, da comunicação não violenta, no que diz respeito a isso, ao que são e para que servem emoções e necessidades. Assunto fundamental para terapeutas e também para não terapeutas, porque isso interessa a nós, seres humanos, certo? Em primeiro lugar, eu quero colocar aqui uma nota em tamanho gigante, assim, gigantesco a nota, dizer que eu amo CNV, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, ó, para você CNV, certo? CNV é um conhecimento necessário, inclusive é uma das disciplinas do currículo da nossa pós em psicologia transpessoal, e ela é um passo necessário para o autoconhecimento, para relações mais pacíficas. Bem-vindo, Sandro! Ainda assim, como tudo, né? Como nós, a CNV também está em evolução. Então, o que nós vamos tratar aqui hoje é a evolução disso. A CNV nos trouxe até um certo ponto, e é necessário e é útil. E tem mais porque a gente continua expandindo a consciência, e aí a gente vai conseguindo ver mais nessa luz, né? Ver o prolongamento desse caminho nessa luz da consciência, certo? Coisa boa, pessoal entrando, ser melhor. Então, me apresentando, eu sou Eliana Press, eu sou diretora do Instituto Atitude Ahimsa. Nós trabalhamos oferecendo pós-graduações em psicologia transpessoal desde 2001, quando eu desenvolvi a primeira pós em psicologia transpessoal, que foi autorizada pelo MEC no Brasil. E desde então, a gente vem aí fazendo história e aperfeiçoando essa formação aqui no Brasil, certo? Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema, né? Bom, na CNV, o que a gente aprende assim de fundamental na CNV? É que o que são as nossas emoções? Que as nossas emoções, elas são informantes, elas carregam a informação, tá? A respeito de se as nossas necessidades estão sendo atendidas ou não, certo? Emoções nos informam se as nossas necessidades estão sendo atendidas ou não. Ivete, bem-vinda, amada! E eu não vou, então, ficar aqui explicando muito dos princípios da CNV, certo? Você encontra muito disso na internet, então, se você já estudou, conhece a CNV, você vai me acompanhar a partir daqui. Se você não conhece, depois de assistir essa live, eu tenho certeza que você vai ter muita curiosidade, vai querer entender mais também sobre a CNV e vai buscar e vai pesquisar, ok? Então, eu não vou me aprofundar aqui nos princípios da CNV, mas eu vou seguir a partir daí, certo? Até onde a CNV foi, ou seja, daqui para diante é onde eu vou colocar o foco da nossa conversa agora. Então, pegando, né, todo esse conhecimento que a CNV nos trouxe, e buscando... Oi, Mila! Bem-vinda, Marley! Ai, que gostoso, gente, ter vocês aqui! Então,
pegando esse conhecimento que a CNV nos trouxe, né, e muito enriquece a nossa vida, né, se a gente for olhar com cuidado, né, para essas questões de o que são as emoções e o que são as necessidades, nós podemos aprofundar em camadas mais essenciais da consciência esse entendimento, né? E aprofundando mais, assim, no conhecimento da nossa essência mesmo, eu acesso o conhecimento de que? Duas coisas, tá? A primeira é que sim, emoções são informantes. Elas são úteis para nos informar, certo? Segundo ponto, o meu entendimento de que necessidades não são as causas das emoções, como se pensava, certo? Tem mais coisa aí, e é aí que nós vamos destrinchando juntos hoje, tá? Então, vamos começar considerando o quê? Que necessidades são do ego, né? Por que necessidades são do ego? Porque é o ego, certo? Essa nossa crença de que somos um eu separado de todo o mundo, de todo o resto, do que está fora de nós, né? Então, no ego a gente acredita nisso. E então a gente acredita que é frágil, vulnerável, mortal. E assim a gente acredita que tem necessidades para conseguir sobreviver. Certo? Ou seja, daqui a gente já pode tirar que se você se identifica com o ego, ou se você se identifica com o seu ser imortal, isso já muda toda a tua base de percepção e de funcionamento. Você concorda comigo? Então, Mila é testemunha, Mila que tá aqui, né? Eu tenho empreendido na minha vida a transformação dessa base de funcionamento do ego para o ser essencial. Certo? Quem tá aqui me assistindo, né, já deve estar percebendo que eu vou falar aqui de algumas ideias que podem parecer um pouco estranhas, né? Por quê? Porque nós não estamos acostumadas a pensar essas ideias, né? Nós vivemos num sistema social e familiar que reforça a identificação com o ego. Toda a educação que a gente teve foi com base nisso. Então, quando alguém começa a colocar algumas ideias assim, trazer para a consciência, né? Porque assim, ó, até muitas vezes a gente até acredita, né? Eu acredito que somos espíritos, que somos imortais, mas eu me comporto na minha vida com base no sistema de pensamento do ego. E isso está na inconsciência. Eu penso que porque eu acredito nisso, eu sei. Mas eu não sei enquanto eu não me comporto com a minha verdadeira identidade. Então, é isso que eu estou propondo aqui para nós, assim. A gente passar a pensar com base na nossa verdadeira identidade. A gente tirar esses véus das ilusões, essas máscaras que a gente põe na frente da gente, né? Certo? Oi, Glória! A Mila concorda. Yes! Legal.
Então, nós não fomos acostumados, né, em toda a nossa educação, desde que aqui chegamos, a pensar a partir do ser essencial que nós somos, certo? Então, às vezes, algumas ideias parecem, nossa, mas nunca pensei isso, né? Ninguém fala disso. Mas é por isso que eu tô trazendo, né, esses acessos aqui, porque só de você estar aqui comigo, ouvindo, né, ideias que você começa a considerar dentro de você, isso já vai abrindo a nossa mente para a gente poder pensar fora dessa caixa, certo? Então vamos lá. Então, eu disse para vocês que sim, né? As emoções informam. As emoções que a gente tem, né? Tanto as emoções gostosas como as não gostosas, elas informam coisas pra gente, né? Quem belamente nos trouxe isso foi a CNV, né? Dizendo que as emoções nos informam as necessidades que estão ou que não estão sendo satisfeitas para nós. Ainda assim, como eu disse, né, aprofundando um pouquinho mais, o que eu percebo é que as emoções, elas nos informam ou nos mostram o quanto estamos ou não estamos de acordo com a nossa verdadeira natureza. Na verdade, as emoções, elas nos mostram isso. O quanto estamos ou não estamos de acordo com a nossa própria natureza. Tá? Como é que é isso, Eliana? Né? Eu explico. É assim. Quando nós gostamos do que sentimos, é porque nós estamos identificando como nós somos. Identificando no sentido de encontrando. Quando nós temos sentimentos, emoções gostosas, é porque nós encontramos aquilo que é da nossa natureza ser, tá? Encontramos a nossa natureza. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se nós sentimos alegria, amor, né? Quando é que isso acontece? Nós sentimos alegria e amor quando nós, em situações assim, em que nós estamos livres, ou que nós estamos sendo criativos, ou que estamos em união com outras pessoas, com outros seres, certo? Então, quando nós estamos nos sentindo livres, criativos, em união, nós nos sentimos alegres, amorosos. Não é assim que acontece? Bem-vindo, Túlio, Hélio, Tícia, yes, coisa boa. Então, olha só que coisa, que bacana a gente se dar conta, né? Quando temos essas emoções que nós gostamos, as emoções gostosas, você pode observar que você está em conexão com o seu ser essencial, né? Você está em conexão com as condições da sua própria natureza, que são essas que eu coloquei aqui, né? Bem-vinda, Marley. Agora, olha só que curioso, gente. É curioso que muitas vezes, quando nós nos sentimos livres, criativos, unidos às outras pessoas, aos outros seres,
muitas vezes nós falhamos em reconhecer que essas são nossas características essenciais, são características do nosso ser, nossos atributos, né? E nós pensamos que alguém ou alguma coisa nos trouxe isso. Aí você cai na arapuca do ego de novo. Maquelis, quanto tempo, amada! Que delícia, bem-vinda! Maquelis fez pós-graduação com a gente faz, sei lá, uns 10 anos, hein? Coisa boa. Então, olha só, e quando a gente falha em se dar conta que essas características que nos dão alegria, que nos trazem amor, né? São essas características, a liberdade, a criatividade, a união. Quando a gente falha em perceber que são os nossos atributos, né? E que a gente acredita que alguém ou alguma coisa trouxe isso pra gente, com esse pensamento é que a gente perde a conexão com isso, porque a gente projeta lá fora. A gente entrega o poder do que somos. Tá? Algumas fichinhas aí, né? Então, falamos aqui, né, o que representam essas emoções que a gente gosta, quando nós temos essas emoções agradáveis, o que elas trazem de informação para nós. Já, e as emoções desagradáveis, né? Pessoal, uma coisa importante para dizer para vocês é o seguinte, primeiro eu vou trazendo todo esse contexto para vocês, tá? Esse entendimento. E mais no final um pouquinho eu vou trazer um exemplo que eu mesma vivi na minha vida bem recentemente, para clarear também tudo isso, tá? Então, fica comigo que isso tudo a gente vai destrinchando juntos. Bem-vindo, Silus! Eba! Fico muito feliz, parceirão nosso, Silus, querido. Então, as emoções desagradáveis, né? O que elas trazem de informações para nós? Elas mostram que nós estamos acreditando em coisas ilusórias. Ou seja, que nós estamos identificados ou apegados com formas, com coisas passageiras. Então, aí a gente experimenta emoções desagradáveis. Medo de perda, ou apreço pela aparência, e aí a autoestima vai lá para baixo. As emoções desagradáveis em geral são porque nós estamos nos apegando com as aparências que mudam, certo? Que não estão em conexão com o nosso ser essencial, eterno, certo? Abundante. Então assim, por exemplo, né? Às vezes a gente se acredita vítima de alguma situação, ou reféns do comportamento de outra pessoa. Ou seja, você está colocando a tua alegria, felicidade, amor na dependência de alguma coisa que muda, que são circunstâncias, que são situações, ou de uma outra pessoa, e isso tira a tua autonomia. Então você está identificada, apegada com ilusões, tá? E aí você tem sentimentos, emoções desagradáveis. Elas estão informando isso para você, né?
Então aí a gente sente medo, tristeza, raiva, né? E assim, as emoções também podem nos contar quais necessidades, não quais necessidades não estão sendo atendidas, mas quais necessidades estamos acreditando ter e que não estão sendo satisfeitas. Isso é que a CNV não disse pra gente, não contou pra gente, porque talvez não chegou lá. Faltava esse passinho no aprofundamento, na expansão da consciência, tá? Então, as emoções podem nos contar, sim, quais necessidades nós estamos acreditando ter, por identificação com o ego, e que não estão sendo satisfeitas, certo? Então, assim, até aí, né, a CNV nos traz pela mão e nos apoia muito em nos autoconhecermos e nos comunicarmos melhor. Eu uso a CNV, exercito direto, né? Mas vamos aqui nós agora para um exercício de compreensão, tá? Vamos considerar que a causa de emoções desagradáveis sejam necessidades não satisfeitas. Vamos considerar isso para um exercício aqui, tá? Então barulho, espero que não esteja... Tem um helicóptero passando aqui. Vou esperar só um pouquinho. Tá, então, se a gente considera, né, que a causa das emoções desagradáveis sejam necessidades não satisfeitas, né, então a gente comunica essas necessidades e busca resolvê-las, não é assim? Só que o que vai acontecer, então, é que acreditando que essa é a causa da sua emoção desagradável, acreditando que a necessidade não satisfeita é a causa da sua emoção desagradável, nós sempre seremos reféns das circunstâncias estarem favoráveis para a gente estar satisfeito. Certo? Se a gente acreditar que a causa dessas emoções está fora de nós, que algo não está satisfazendo as nossas necessidades, né? Acreditar que essa causa está fora e não dentro de nós. Então, vou contar um segredo para você. Danou-se. Eu viro refém. Já percebeu isso? Olha, algumas pessoas fazendo pergunta aqui, né? O que é essa sigla que você está dizendo? A CNV. Sim. Ser melhor comunicação não violenta. Isso, Marley respondeu. Gratidão, Marley. Certo? Depois, ser melhor, assiste esse vídeo desde o começo, que ali eu dou uma pincelada, eu explico coisa importante sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Então assim, acreditar que a satisfação de necessidades é causa das nossas emoções negativas é uma roubada, tá? Por causa disso que eu falei aqui agora. Você vira refém de circunstâncias e pessoas colaborarem em ajudar você a satisfazer as suas necessidades. Não é verdade? Então, vamos aprofundar aqui juntos.
Vamos na raiz do problema, tá? Acontece que, né, como eu já disse, acreditar em necessidades nos deixa reféns. Por que nos deixa reféns? Porque acreditar em necessidades é como você dizer para você: eu preciso de algo que eu não tenho, né? Ou então, eu preciso de algo que eu tenho, mas que eu posso perder. Se você acredita nisso, que você precisa de algo que você não tem, você vira vítima, certo? E vira refém do que acontece no teu externo. Então, tem um passinho para ser dado aí, que é gigantesco, mas é uma compreensãozinha, né? Aliás, algumas compreensõezinhas, né? Uma delas é perceber que tudo que nos acontece nos leva a aprender mais aquilo que nós precisamos, né? E uma coisa é necessário atenção aqui, né? Nós só acreditamos em necessidades se estamos vibrando ou acreditando na carência. Ou seja, por baixo das necessidades existe uma crença na escassez, na separação, na carência, em que eu não tenho aquilo que eu preciso. E acreditando nisso, você vai ter medo disso. E tendo medo e acreditando, você vai reverberar isso e atrair as situações que vão te mostrar que mesmo na carência, que mesmo ferrada, que mesmo tudo aquilo que você pensa que vai te destruir, que mesmo se você morrer, você vai abrir assim a sua consciência depois de morrer e vai falar: ops, eu tô aqui ainda. A gente prova pra gente mesmo a nossa invulnerabilidade até acreditando na morte. Porque a gente só pode aprender aquilo que a gente é, a despeito dos nossos medos, a despeito de a gente acreditar que não somos um ser divino. No final das contas, o que se prova, né? E assim, eu quero fazer um parêntesezinho aqui para vocês, né? Eu coloquei no título dessa live as palavrinhas que é para terapeutas, né? Na verdade, esse conteúdo que eu tô falando aqui, como vocês estão vendo, ele é dirigido para pessoa humana, né? Só que ele é obrigatório para terapeutas, porque terapeutas ajudam outras pessoas a se libertarem de ilusões,
certo? Então é importante também a gente ir abrindo esses espaços dentro de nós, esses acessos, certo? Bem-vindo, gente entrando, coisa boa. Então, e como eu dizia, né, sobre acreditar na escassez, na separação, na carência, nas necessidades, são essas as crenças desafortunadas e equivocadas que nós podemos e devemos curar em nós. Para manifestarmos um mundo abundante, amoroso, onde a gente saiba e veja que não tem necessidades e que tudo que nós temos é exatamente o que a gente precisa e quer. Né? E a gente cura isso em nós, essas crenças desafortunadas. A gente cria, a gente cura isso em nós quando a gente desiste desse teatrinho de que somos um corpo limitado e carente. E definitivamente nos assumimos como espíritos, como seres essenciais que somos. No modo de pensar, no modo de conceber a vida, no modo de se relacionar. Verdade? Marta! Oi, meu amor! Que delícia! Nossa, tem gente de várias turmas da pós de psicologia transpessoal aqui. Que gostoso, fico muito feliz. Manu! Então assim, veja, né? Para desistirmos desse teatrinho, dessa encenação, de achar que somos um corpo vulnerável, limitado, escasso, separado, de achar que nós somos isso, né? E podemos nos assumir como seres essenciais que somos. Vamos pensar o seguinte: se é que a consciência manifesta o corpo, né? Se é que a consciência manifesta o corpo, a consciência não é o corpo, certo? O corpo é matéria. Matéria é manifestada pela consciência. Isso a física quântica já nos trouxe nos experimentos científicos feitos nesse nível quântico subatômico, certo? Então, a consciência manifesta a matéria, ou seja, a consciência manifesta o corpo, ou seja, não somos o corpo. Então, vamos parar de nos comportar como corpos. Dar essa autonomia para o corpo, dizer o que você sente, o que você não sente. Ficar doente. Tudo isso está num nível de inconsciência. Mas tudo isso é manifestado, né? Oi, família Modesto.
Então, a consciência é anterior ao corpo, certo? E também sobrevive à morte dele, porque não é o corpo. Ou seja, para que a gente reconheça a nossa verdadeira natureza, nós precisamos desistir de nos identificar com o corpo e achar que temos necessidades, tá? Porque não somos nós que temos necessidades, é o corpo que a gente manifesta, né? Então, parar de achar que temos necessidades e que precisamos fazer acordos para satisfazê-las. E acordos esses sempre sob o risco de perder a satisfação novamente, porque você está dependendo dos acordos que você fez, né? E diga-se de passagem, olha só, acordos esses, né, que em nome de satisfazer as nossas necessidades, muitas vezes são ao custo de perder a nossa liberdade, a nossa criatividade, a nossa espontaneidade. Muitas pessoas casadas que estão me ouvindo estão se identificando aí. Tô brincando. Na verdade, em qualquer espécie de relação, isso acontece, isso rola. Olha, eu me conformo assim, você se conforma assado, eu faço desse jeito, você faz desse outro jeito, pra gente garantir, porque eu tenho essas necessidades e você tem essas necessidades, e aí vamos chegar nesse acordo. Até que deixe de convir para alguém nesse acordo, né? Então ainda tem esse risco. Certo? Só que, gente, olha só o que eu tô falando. Eu tô falando que ainda que esses acordos para garantir, entre aspas, a satisfação de necessidades que a gente acredita que tem, ainda esses acordos muitas vezes nos custam liberdade, criatividade, espontaneidade, que são características da nossa essência. Isso é vender a alma. Já pensou nisso? E assim que a gente vive vendendo a nossa alma e deixando de se conhecer, porque a gente nem se permite sermos tranquilos, relaxados, espontâneos, criativos, livres. É ou não é assim? Agora, tem uma boa notícia aqui. E a boa notícia é que nós podemos sim fazer relações a partir da abundância, da liberdade, dando vida ao nosso self e não dando realidade ao nosso ego. É possível fazer essa transformação. E tem a ver com tudo isso que eu tô falando aqui para você hoje. Desde o início dessa live. Para você ir colocando essas fichinhas uma em cima da outra. Construir um castelo. Então assim, ó. Dito tudo isso, dando essa chacoalhadona, eu vou agora contar para você um exemplo pessoal meu, que eu vivi bem recentemente.
onde eu passei por todo esse processo que eu falei pra você aqui, tá? Foi assim, ó, que aconteceu. Me abateu assim uma tristeza, me veio aquela emoção de tristeza por conta de que a minha filha mais velha, que se casou recentemente, né? Ficou pronto o videozinho de casamento dela. Ela mandou para nós da família. E ela me incluiu nesse videozinho de casamento só 1 segundo. Conta, acabou. Acabou. Isso que foi a mãe. E teve o resto de todo mundo e tudo, e né, tudo tão emocionante. E pronto, e é isso aí que tinha de mim lá. E eu fiquei muito triste, eu não dormi aquela noite. E aí, eu vi com essa tristeza uma necessidade, olha só. Eu fui no que nos ensina a CNV. Então, ali, a primeira coisa foi que eu vi que tem uma necessidade de ser importante, reconhecida, querida, né? Mas aí eu continuei esse processo, procurando aprofundar qual a raiz mesmo, sabe? E assim, quando eu percebi que eu tinha essa necessidade, eu poderia, na ocasião, ter aplicado a CNV, né? E ter dito para ela, para minha filha, o que é sobre essa minha necessidade e pedido que ela me incluísse no vídeo. Mas isso não ia resolver. Por que não ia resolver? Porque ela já havia demonstrado para mim, na minha interpretação, o pouco caso. Então eu pedi para ela, não, me coloca lá, seria uma coisa de ego, mas não seria uma coisa de ela demonstrar para mim a importância que eu tenho para ela, sabe? Reconhecimento. Então isso não iria resolver. Descartei. Outra possibilidade seria não eu pedir para ela me incluir mais nesse vídeo, mas eu poderia combinar com ela para as próximas ocasiões. Ó, filha, presta atenção, porque eu tenho essa necessidade. Então, nas próximas ocasiões, né, não deixa de, não faz assim, que eu me sinto triste. Só que se eu fizesse isso também, eu me dei conta que eu sempre seria refém dela se lembrar do que eu pedi e de ter boa vontade para comigo. Eu estaria colocando esse poder nas mãos dela. O poder de eu estar triste ou alegre. Não adianta combinar, esperar que o outro cumpra. Porque a causa não é fora, né? Mas eu fui cavando isso aqui dentro, ó, de mim, dos meus automáticos, dos meus condicionamentos, né? E é muito louco, assim, porque quando eu ia tentar encontrar uma solução para isso que eu estava sentindo, esse sentimento horrível, devastador, tantos anos de dedicação para as filhas e nenhum reconhecimento. Mãe taurina, tipo 2 do Eneagrama. Quem conhece vai entender o que eu tô falando. E assim, isso é que o ego faz com a gente. Ele pinta esse autorretrato sofrível, que nos deixa assim sem saída, né?
E sem saída a não ser ou a gente se conformar de que é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? Tem que me conformar. Ou nos enganar, nós nos enganarmos dizendo, não, isso vai mudar, eu vou conversar com ela, nós vamos combinar, isso vai mudar, entendeu? Nós vamos chegar lá, ser melhor. Como resolvermos isso? Nós vamos chegar lá porque eu vou, justamente nesse meu processo que eu tô explicando esse exemplo, eu virei essa chavinha assim. E eu já falei também aqui um pouquinho antes como resolver isso. Só que agora eu tô dando um exemplo, certo? A forma para resolver isso é só você reconhecendo que você tem tudo o que você precisa. E que você não depende de nada externo. É simples. Todas nós precisamos fazer isso. Certo? Tipo 2, super entendo. Bem isso, né, Ivete? Então a gente precisa fazer isso mesmo, tá? E eu tô dando meu exemplo para vocês verem como é que foi isso, que eu fiz isso nessa situação. Então assim, eu caí nessa armadilha do ego, eu fiquei encurralada e não tinha saída, a não ser isso, né? Meu autorretrato sofrível. Então eu resolvi me manter ainda nesse processo e ir mais fundo dentro de mim, né? E eu me perguntei, o que é que causa em mim essa necessidade de ser importante e reconhecida como mãe? O que é que causa em mim essa necessidade? E uma coisa interessante que aconteceu é quando eu estava meditando nessa pergunta, eu acordei de manhã e a minha lição, eu estudo o livro Um Curso em Milagres. Há 15 anos eu estudo esse livro, tá? Ele é maravilhoso, ele é demais, ele ajuda todos os dias da minha vida. E a leitura, a lição que ele tinha para mim naquela manhã, completou essa transmutação para mim, tá? E assim, para mim foi, eu vou contar para vocês, né, o que completou, como é que foi, mas para mim foi o curso em milagres, mas poderia ter sido qualquer processo terapêutico honesto com uma visão espiritual, porque isso requer ir além do ego, tá? Cláudia, bem-vinda. Eu me dei conta da realidade do meu ser. Da seguinte forma, eu me dei conta de que tudo o que eu dei como mãe, absolutamente tudo o que eu dei como mãe, me foi dado. Olha, me foi dada essa experiência que eu dei como mãe, me foi dado como experiência de ser mãe e de poder dar e entregar isso para as minhas filhas. Tudo veio para mim da fonte divina, para o meu ser. Não fui eu que dei, não fui eu que dei. Tudo veio da fonte da vida, que veio para mim.
assim, ó, presta atenção. A minha própria vida, o amor, a dedicação, tudo isso foram experiências que eu fui presenteada de viver e de dar. Eu dei porque eu recebi. Eu estava dando o que eu estava recebendo. Não veio de mim. Então, gente, assim, essas experiências, essas vivências da maternidade, eu me dei conta que me foram dadas de presente. E eu pude estender a vida e o amor através de mim. E aí, virou uma fichazinha em mim, que foi o seguinte: se tudo isso veio da fonte divina, para mim, para elas, para a vida, onde é que está Deus no vídeo do casamento da minha filha? Já que eu queria o reconhecimento, porque me considerava a doadora, dedicada, mãe, né? Se eu queria estar em evidência naquele vídeo, e agora percebendo que tudo me foi entregue, tudo foi me dado, todas essas experiências, quem ganhou fui eu. Ganhei da fonte divina. Cadê Deus no vídeo de casamento dela? Deus está em tudo ali. Em tudo. Implícito. Porque é isento de ego. Porque a própria felicidade que já estava sendo expressa naquele vídeo, cada detalhe daquela felicidade já é Deus se expressando, e essa filha que eu tenho já é eu em todas as células dela. A aprendizagem nessa minha situação foi que tudo o que eu dei, eu ganhei. Que necessidade eu posso ter? A Marta tá me perguntando se eu não falei nada com a minha filha. Depois eu falei, Marta, eu vou contar aqui daqui a pouquinho, tá? No fim, eu conto. Me lembra de contar isso. Oi, Josi, bem-vinda. E aí, gente, eu entendi ainda mais perfeitamente uma das afirmações que esse livro, Um Curso em Milagres, traz pra gente. O livro afirma que dar é receber. E eu entendi isso claramente nessa situação. Só que para isso eu precisei atravessar e transmutar o meu ego, que queria reconhecimento. Certo? E disso, dessa experiência toda, essa honesta gratidão que eu senti de ter dado de dar o que eu recebo, de que dar é receber, essa gratidão me liberou da tristeza
do engano do meu ego em forma de mãe. Entendeu? Captou? Assim, bom, esse foi um exemplo verdadeiro, né? Um processo assim verdadeiro de liberação de emoções desconfortáveis. Então, olha só, o processo de liberação de emoções desconfortáveis. Liberação pela transmutação da essência do que somos. E não pela satisfação de uma suposta necessidade que te mantém refém do que você acredita e que mantém outras pessoas reféns com você, como eu coloquei aqui um pouquinho antes, né? Então é necessário ir na causa. E a causa não são as necessidades, ok? As causas são o quê? Os enganos sobre o que nós somos. Os enganos que nós contamos para nós mesmos sobre o que nós somos. Que nós repetimos automaticamente o que a gente aprendeu. A gente se comporta como aprendeu. Então é olhar meditativamente para tudo isso, certo? E ir liberando tudo que não está de acordo. Tá na hora. Então assim, ó, se parece para você que você tem uma necessidade não satisfeita, aprofunda isso. Se questione assim, ó, o que é que faz com que eu pense que eu preciso disso? E chegando então lá, mais no fundinho, nessa causa raiz, liberte-se disso. Porque é um engano. Porque a sua natureza é livre. E todas as coisas são escolhas. E esse era o recado que eu tinha para hoje. Certo? Agora, gente, assim, ó, vocês que estão aí, se quiserem, nós podemos ou fazer perguntas e respostas pelo chat, ou se você quiser entrar aqui comigo na live, também pode. É só me mandar o convitinho aí, ó, pedir para participar da live. Aí eu te ponho aqui, a gente conversa, você também contribui com as tuas percepções. Ah, sim, né, Marta? Então, é assim, o que eu fiz, Marta? Durante todo esse processo, que levou alguns dias, eu evitei falar com ela. Porque eu não queria agir no automático. Eu queria primeiro entender o que é que precisava, o que é que estava pedindo para ser transformado aí dentro de mim. Sabe? E aí, então, aí, ao final, depois de tudo isso, eu falei com ela, só que eu falei diferente. Não era mais a minha necessidade que estava vogando, né? Mas eu detectei que também era importante, que poderia ser importante para ela honrar, reconhecer
a linhagem do feminino dela, para ela poder receber essa força ali, nesse veículo que estava sendo o vídeo, para mostrar a felicidade do casamento dela, né? Oi, Fábio, bem-vinda, amada. Então, assim, por quê? Porque nesse vídeo que eu falei, né, que tinha 1 minutinho meu, não tinha nadinha da minha mãe, que é a avó dela, e da parte do marido tinha todo mundo, tinha a mãe dele, tinha a avó dele, e da parte do pai dela também tinha o pai um monte, tinha a avó paterna, só que do lado feminino não, da linhagem materna que me diz respeito, não tinha. Entende? Aí eu fui falar com ela, depois de todo esse processo, eu fui falar amorosamente com ela. Eu fui falar, Jade, não é uma questão do meu ego, é uma questão de você trazer para você a força da linhagem do teu feminino. Né? Ia ficar com muita raiva, né? Ser melhor. Pois é, entende? A gente, no automático, no condicionamento, a gente tem um monte de sentimentos. Olha, foi avassalador para mim. Entende? Mas eu não acreditava que eu era aquilo. Não pode ser. Eu sabia que aí tinha alguma coisa, algum automático, e eu não queria mais dar força para as ilusões dentro de mim. De ego, digo, sabe? Então eu fui aprofundar. E aí, o que acontece? Eu identifiquei isso. Eu até imagino os motivos pelos quais a minha filha quis prestigiar, para ficar bem na fita, o marido, o pai dela. E comigo, ela nem não se ligou, não pensou em me prestigiar, sei lá. Mas não é essa a questão. A questão é que é importante para ela. Eu supus que fosse importante para ela ter a presença de mais peso da linhagem do feminino dela ali. Então aí eu fui conversar com ela nesse sentido. E aí ela incluiu. E olha só, ela incluiu, ou seja, ela incluiu a minha mãe e ela incluiu mais algumas partes comigo. Só que se eu ainda tivesse identificada com o meu ego, ela ia ter incluído e eu não ia ter me satisfeito. Porque eu ia pensar, incluiu só porque eu pedi. Isso não significa nada, entendeu? Então é isso, vamos ver. Mas como lidar com isso, essa necessidade de reconhecimento? Então, essa necessidade de reconhecimento, amada, ela vem dessas coisas que eu contei para vocês nesse vídeo, de uma crença de que você não é amada, de que você é carente, de que você precisa se provar para si mesma que tem amor. E isso tudo representa uma desconexão com a verdade que você é, com a beleza que você é. Então, o que eu recomendo para você? Ser melhor. Eu recomendo que você comece sabendo que você tem valor, reconhecer. Pausado, agora voltou. Se reconhecendo, se apoiando do jeito que você é, sabe? Você vendo a beleza de tudo que é único que você traz, que você contribui, que você é. Você se abraçar assim, se amar. E se amar de verdade.
Então, isso é um processo. Isso é um exercício, porque nós somos muito ensinados e acostumados a depender de outras pessoas para nos sentirmos bons, aceitos, legais, bacanas, sabe? Para nos sentirmos amados. A gente põe fora e a gente não olha para tudo que a gente tem. Que a vida só nos ama o tempo todo. Então é um processo, é um exercício de você ir desmistificando cada pensamentozinho automático, condicionado, que vem te dizendo que você é esse serzinho desprezível. Entende? Porque se você... A gente tem necessidade de reconhecimento porque a gente não se preza. Isso precisa vir de fora. Então, é olhar com muita compaixão para isso, sabe? Com muita compaixão. E ver que você não tem... É assim, ó, sabe o que acontece, amada? É assim, na grande parte das vezes, na nossa vida de adulto, de adulta, a gente se trata como nos trataram quando nós éramos crianças. Aí a gente se sentiu desse jeito. E necessitava reconhecimento. E a gente se sentiu muito mal, se sentiu pequeno, desprezível, falho, sabe? A gente levou bronca, a gente levou muito não, a gente passou a duvidar de nós mesmos. E se você não se trabalha, você não consegue pegar essa criança que está aí dentro no colo e dar para ela tudo isso. Porque como adultos nós podemos. Entende? Eu tenho aqui várias alunas da nossa pós em psicologia transpessoal assistindo essa live e elas são aqui testemunhas do bem que faz, porque na pós a gente trabalha a criança interior, a criança ferida, a criança divina e a passagem para a consciência de adulto. Então tudo isso aqui você pode ganhar em você num trabalho como esse. Eu te convido, vem fazer a pós em psicologia transpessoal. Entre em contato com a gente, viu? Para a próxima turma você já tá aí junto. Certo? Deixa eu ver quais dúvidas mais aqui, peraí. Marta, também vou fazer assim quando eu crescer, amada. Com você eu já aprendi muito, Marta. Você já me ajuda, já me ajudou. Você sabe disso, né? Legal, vamos ver aqui a Fabiana. Parece que nós validamos no comportamento do outro as manobras que necessitamos curar. As sombras, desculpa, eu li e não estava entendendo. Parece que nós validamos no outro as sombras que precisamos curar, com certeza, com certeza. Aí a gente projeta fora. É aquela história, eu procuro fora porque fora tem mais luz. Porque na sombra é mais difícil de achar. Mas é na sombra, na nossa sombra, lá dentro, onde está escurinho, é só lá que está a resposta. Eu tenho que aprender outras formas. Se tem pouca luz lá, eu tenho que aprender outras formas de acessar. Eu vou ter que tatear, ó. Né? E a gente ensina essas outras formas. Vem pra pós você também. Aqui, ó. Ser melhor. Já evolui muito nessa área, mas não sei ainda até que ponto ajuda o meu filho. É se curando. É se curando. Você já tá nessa caminhada, pelo que você colocou, né? Continuar.
se aprofundando cada vez mais e buscando recursos para evoluir mais, né? Sabe que nós mesmas é que precisamos nos amar, é isso mesmo, é isso mesmo. Muita cobrança, sinto isso. Sim, a cobrança, ela dá o recado de que assim, ó, você não é suficiente. Entende? Então é importante a gente encontrar outras alternativas para conviver do que a cobrança. E principalmente olhar dentro de nós, né? Nós estamos cobrando o quê? Qual necessidade que a gente acredita que tem, que a gente está cobrando da outra pessoa? Eu sei que filhos, a gente se sente responsável pela educação, né? Então, acha que tem que cobrar. Mas não é cobrando. Como é que eu vou dizer? Contagiando para a importância daquilo. E também trabalhando com causa e consequência, né? Por exemplo, eu nunca cobrei que as minhas filhas estudassem. Mas elas sabiam que se elas não estudassem, elas mesmas não iam ter dificuldades mais adiante. Então, é uma questão de trazer consciência para a criança, para o adolescente, muita conversa, muito acompanhamento. Né? Me cobro muito, acho que tenho que ajudar, aceitar tudo. Ah, tá, a cobrança é com você mesma. Então, aí cai naquele caso de que eu estava explicando aqui, que a gente, muitas vezes nós tratamos a nós mesmos como nos trataram na nossa infância. Às vezes cobraram muito de você e você ainda cobra muito de você, você reproduz isso, mas você acha que tem que aceitar, você não cobra do outro, você cobra de você. Você tá reproduzindo o seu pai e sua mãe tiranos. Mas para você mesma. Sabe que eu também tive um momento no meu trabalho individual de perceber que eu estava sendo uma adulta. Como se chama? Como se chama quando o pai ou uma mãe não cuidam do filho? Tem uma palavra para isso. Agora eu me esqueci. Mas, ou seja, se vocês se lembrarem, você me fala aqui. Mas eu percebi que eu estava sendo uma adulta que não cuidava da criança que eu tenho dentro de mim. Eu não cuidava de mim mesma. Olha, eu fui a melhor mãe do universo para as minhas filhas. Elas admitem isso hoje. Parecido com isso, alienação parental. Mas tem uma outra palavrinha. Negligente. Obrigada, Fábio. Isso, eu caí de boca aberta quando eu me dei conta que eu era uma adulta negligente com a minha criança. E isso deve estar acontecendo com você, ser melhor. É isso, negligente, também colocou isso aí. Isso deve estar acontecendo com você, isso acontece. Porque a gente reproduz, aqui, sabe? A gente aprende a se tratar do jeito que nos trataram. Só que quando a gente toma consciência disso, você para de fazer isso, de reproduzir. Você começa a se amar mais. A perceber o que é que você... Sabe? Você como ser essencial não precisa de nada. Mas essa criança aí dentro de você precisa. E como você é abundante, você pode dar para você mesma.
certo? Que mais? Hoje é consciente isso, antes era inconsciente. Bacana, legal? A pós em psicologia transpessoal nos abre os olhos e os caminhos. É isso, né, Fábio? É isso. É lindo de ver, né? É lindo de conviver, vendo cada um e cada uma no seu processo, assim, florescendo, se iluminando. É lindo. Uhum. Muito bem. Ah, é? Você já entrou em contato comigo? Você melhor, é que aqui não tem seu nominho, daí eu não tô sabendo quem é. Deixa eu ver. Acho que é isso. Ok. A Jane chegou agorinha, Jane. Eu vou convidar você a assistir depois essa live, esse vídeo do início, porque tá rico demais, viu? Vale muito a pena. Ok? Mirela, já sei. Coisa boa, Mirela. Gente, vou pedir para vocês, terminando agora aqui esse vídeo, eu vou salvar ele no nosso Instagram. Curtem lá, coloca os comentários do que vocês acharam do vídeo lá. É importante para o Instagram poder distribuir mais esse conteúdo, levar para mais pessoas essa consciência. É importante que vocês comentem, compartilhem lá quando eu salvar o vídeo depois da live. Tá bom, gente? Posso contar com vocês com relação a isso? Ok? Coisa boa. Ai, que delícia os corações. Grata. Certo, gente? Vamos finalizando então a live de hoje. Eu agradeço demais. E essas lives, né, que são temas variados, mas todos com um fundamento que é: viva a vida que você é. Tá? Elas acontecem segundas, quartas e sextas, nesse horário das 6 horas, tá? Vamos continuar juntas, venham, que a gente tem muita coisa linda para ir desenvolvendo juntas, tá? Porque isso acontece juntas, certo? Beijo, gratidão, gente.